Olá, eu sou a pastora Mari Foquesato e estamos juntos em um projeto de leitura da Bíblia e eu convido você para nos acompanhar. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, toque no sininho e escolha a opção todas, para que sempre que eu poste um vídeo novo você receba. Também deixe o seu joinha, o seu ok, porque isso é muito importante para o crescimento do canal. E se você quiser deixar um comentário e compartilhar esse vídeo, eu agradeço muito. Vamos iniciar a leitura de hoje? Ezequiel capítulo 47. As águas que saem do templo. O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo debaixo da soleira do templo, indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até a Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que, onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde En-Gedi até En-Eglaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande, mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados. Serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. As fronteiras da terra. Assim diz o soberano Senhor: estas são as fronteiras pelas quais vocês devem dividir a terra como herança entre as 12 tribos de Israel, com 2 porções para José. Vocês a dividirão igualmente entre elas, visto que eu jurei de mão erguida que a daria aos seus antepassados. Esta terra se tornará herança de vocês. Esta é a fronteira da terra. No lado norte, ela irá desde o Mar Grande, indo pela entrada de Etlon, passando por Lebo-Amate até Zedade, Berota e Zibraim, que fica na fronteira de Damasco e Amate, e indo até Azer-Aticom, que fica na extremidade de Aurã. A fronteira se estenderá desde o mar até Azarenã, ao longo da fronteira norte de Damasco, com a fronteira de Amate ao norte. Essa será a fronteira norte. No lado leste, a fronteira irá de Aurã e Damasco, ao longo do Jordão, entre Gileade e a terra de Israel, até o mar oriental, prosseguindo até Tamar. Essa será a fronteira leste. No lado sul, ela irá desde Tamar até as águas de Meribá-Cádiz, prosseguindo então ao longo do ribeiro do Egito até o Mar Grande.
essa será a fronteira sul. No lado oeste, o Mar Grande será a fronteira até defronte de Lebo-Amate, essa será a fronteira oeste. Distribuam essa terra entre vocês, de acordo com as tribos de Israel. Vocês a distribuirão como herança para vocês mesmos e para os estrangeiros residentes no meio de vocês e que tenham filhos. Vocês os considerarão como israelitas de nascimento. Junto com vocês, a eles deverá ser designada uma herança entre as tribos de Israel. Qualquer que seja a tribo na qual o estrangeiro se instale, ali vocês lhe darão a herança que lhe cabe. Palavra do soberano, o Senhor. Ezequiel, capítulo 48. A divisão da terra. Estas são as tribos relacionadas nominalmente na fronteira do norte. Dan terá uma porção. Ela seguirá a estrada de Etlon até Lebo-Amate, Azarenã e a fronteira norte, vizinha de Damasco, próxima de Amate, farão parte dos seus limites, desde o lado leste até o lado oeste. Asser terá uma porção. Esta margeará o território de Dan, do leste ao oeste. Naphtali terá uma porção. Esta margeará o território de Asser, do leste ao oeste. Manassés terá uma porção. Esta margeará o território de Naphtali, do leste ao oeste. Efraim terá uma porção. Esta margeará o território de Manassés, do leste ao oeste. Ruben terá uma porção. Esta margeará o território de Efraim, do leste ao oeste. Judá terá uma porção. Esta margeará o território de Ruben, do leste ao oeste. Margeando o território de Judá, do leste ao oeste, estará a porção que vocês apresentarão como dádiva sagrada. Terá 12,5 km de largura e o seu comprimento do leste ao oeste equivalerá a uma das porções tribais. O santuário estará no centro dela. A porção sagrada que vocês devem oferecer ao Senhor terá 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. Esta será a porção sagrada para os sacerdotes. Terá 12,5 km de comprimento no lado norte, 5 km de largura no lado ocidental, 5 km de largura no lado oriental e 12,5 km de comprimento no lado sul. No centro dela estará o santuário do Senhor, pertencerá aos sacerdotes consagrados, os zadoquitas, que foram fiéis em me servir e não se desviaram, como fizeram os levitas quando os israelitas se desviaram. Será um presente especial para eles da porção sagrada na terra, uma porção santíssima, margeando o território dos levitas. Ao longo do território dos sacerdotes, os levitas terão uma área de 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. Seu comprimento total medirá 12,5 km e sua largura 5 km. Eles não a venderão, nem trocarão parte alguma dela. Essa área é a melhor de todo o território e não poderá passar para outras mãos, porque é santa para o Senhor. A área restante, 2,5 km de largura e 12,5 km de comprimento, será para uso comum da cidade e para casas e para pastagens. A cidade será o centro dela e terá estas medidas: o lado norte, 2.250 metros, o lado sul, 2.250 metros, o lado leste, 2.250 metros e o lado oeste, 2.250 metros. A cidade terá uma área livre de 125 metros ao norte, 125 metros ao sul, 125 metros a leste e 125 metros a oeste, que servirá para pasto. O restante da área ao longo da porção sagrada será de 5 km no lado leste e 5 km no lado oeste.
Suas colheitas fornecerão comida para os trabalhadores da cidade. Estes poderão vir de todas as tribos de Israel. A porção toda, incluindo a cidade, será um quadrado com 12,5 quilômetros de cada lado. É uma dádiva sagrada que, como tal, vocês reservarão. As terras que restarem em ambos os lados da área formada pela porção sagrada e pela cidade pertencerão ao príncipe. Elas se estenderão para o leste, a partir dos 12,5 quilômetros da porção sagrada até a fronteira leste, e para o oeste, a partir dos 12,5 quilômetros até a fronteira oeste. Essas duas áreas paralelas ao comprimento das porções das tribos pertencerão ao príncipe, e a porção sagrada, inclusive o santuário do templo, estará no centro delas. Assim, a propriedade dos levitas e a propriedade da cidade estarão no centro da área que pertence ao príncipe. A área pertencente ao príncipe estará entre a fronteira de Judá e a fronteira de Benjamim. Quanto ao restante das tribos, Benjamim terá uma porção. Esta se estenderá do lado leste ao lado oeste. Simeão terá uma porção. Esta margeará o território de Benjamim, do leste ao oeste. Issacar terá uma porção. Esta margeará o território de Simeão, do leste ao oeste. Zebulon terá uma porção. Esta margeará o território de Issacar, do leste ao oeste. Gade terá uma porção. Esta margeará o território de Zebulon, do leste ao oeste. A fronteira sul de Gade vai desde Tamar, no sul, até as águas de Meribá-Cádiz, e depois ao longo do ribeiro do Egito até o Mar Grande. Esta é a terra que vocês distribuirão às tribos de Israel como herança, e serão essas as suas porções, palavras do soberano, o Senhor. As portas da cidade. Estas serão as saídas da cidade, começando pelo lado norte, que tem 2.250 metros de comprimento. As portas da cidade receberão os nomes das tribos de Israel. As 3 portas no lado norte serão a porta de Ruben, a porta de Judá e a porta de Levi. No lado leste, que tem 2.250 metros de comprimento, haverá 3 portas, a de José, a de Benjamim e a de Dan. No lado sul, que tem 2.250 metros de comprimento, haverá 3 portas, a de Simeão, a de Issacar e a de Zebulon. No lado oeste, que tem 2.250 metros de comprimento, haverá 3 portas, a porta de Gade, a porta de Asser e a porta de Naphtali. A distância total ao redor será de 9 quilômetros, e daquele momento em diante, o nome da cidade será O Senhor está aqui. Amém. E aqui terminamos de ler mais um livro da Bíblia, 26 livros lidos até agora. Quero parabenizar você que tem se mantido fiel nesse seu propósito da leitura da palavra do Senhor, e com certeza você vai continuar e vai conseguir terminar. Só falta mais alguns livros e teremos terminado o Antigo Testamento. Então, não desista agora. Terminamos aqui a leitura de hoje e eu agradeço a você que ficou até o final desse vídeo. Tenha um dia vitorioso. Deus abençoe sua vida.